está aqui no nosso meio. A Ele seja dada a honra, a glória e o louvor. Todo o nosso coração, toda a nossa razão, toda a nossa atenção sejam voltadas para o Senhor. Mas vocês também são muito amados no meu coração, no coração da minha família que está aí. A igreja do Grajaú, é impossível a gente esquecer essa igreja. Talvez a palavra que resuma tudo isso no coração da gente, como família pastoral, é gratidão. Gratidão pelo suporte que vocês nos deram, por terem também nos suportado, por terem nos ensinado muita coisa, e nos ensinado que viver em comunidade não é um espaço de perfeição, dadas as nossas limitações humanas, mas é um espaço onde o Deus todo perfeito está presente e essa graça do Senhor se faz de forma real, como nós cantamos agora há pouco nesse último cântico. Cantar as doutrinas da graça, viver essas doutrinas, não apenas pelo conhecimento que a gente tem do quanto elas são importantes e do quanto são necessárias, mas quando conseguimos colocar isso em prática na nossa vida. Isso de fato faz toda a diferença. Todos, sem exceção, todos aqui, os que estão aqui presentes, os que não puderam estar presentes nessa noite de domingo, todos estão no nosso coração. Louvamos a Deus pela vida da Igreja Presbiteriana de Grajaú, pela vida do pastor da igreja, e a convite dele, podemos estar aqui e realizar um sonho. Depois de 6 meses, voltar a estar entre os irmãos. Trago um abraço carinhoso da Igreja do Meia, a igreja que tem uma história muito afinada com a Igreja de Grajaú, né? Porque o plantador da Igreja do Meia é o plantador da Igreja de Grajaú. O reverendo Tiago plantou primeiro o Meia, para depois vir plantar o Grajaú. Então é legal porque existe essa coisa em comum, né? Que une a nossa história. As igrejas seriam mais do que irmãs nesse sentido. Mas, irmãos, nessa manhã eu gostaria de servir aos irmãos com a palavra do Senhor. Faço isso com muito temor e tremor, porque a igreja espera que o mensageiro realmente traga não uma impressão daquilo que Deus fala, não aquilo que poderia soar bem a nosso ouvido, a acuidade, né, da nossa mente, mas aquilo que o Espírito Santo deseja nos ensinar nessa manhã. Eu não tenho dúvidas que ao sair de casa você orou e pediu ao Senhor que neste momento em que nos reunimos em culto, o Espírito Santo se revelasse a você, falasse a você pela sua palavra. Eu gostaria que você me ajudasse em oração agora. Nós vamos orar em silêncio, pedindo ao Senhor realmente que venha nos conduzir nesse momento, que seja Ele falando, seja Ele trazendo transformação a qual todos nós necessitamos nessa manhã. Vamos orar, buscar o Senhor em oração.
Senhor nosso, Deus Todo-Poderoso, é com temor e tremor que nos lembramos do registro da Tua Palavra, quando Davi declarou: quem sou eu? Quem é o meu povo? Para que possamos trazer diante de Ti essas ofertas. Quem somos nós, Senhor, para Te oferecer alguma coisa? Nossos corações estão expostos diante de Ti. Diante de Ti está toda a nossa fragilidade, toda a nossa humanidade pecaminosa. Senhor, não somos absolutamente nada. Dependemos completamente do Senhor. Ó Deus, estamos diante do Deus que criou todas as coisas. Deus soberano, majestoso, grandioso, lindo demais, incomparável em todas as suas obras, em todos os seus caminhos. Senhor, nós apenas Te pedimos para que possa valer a pena esta manhã, contigo e com os nossos irmãos, que o Senhor se revele a nós pela Tua Palavra. Deus, desejamos ser alimentados pela Tua Palavra. Toma as nossas mentes e corações. Espírito Santo, Tu nos conduzirás para que possamos verdadeiramente adorá-lo com a sede de compreensão da Palavra do Senhor. Obrigado pela Tua igreja. Obrigado, Senhor, pelo Teu povo precioso, foi comprado pelo mais puro recurso de todo o universo, o sangue do Cordeiro. Ó Deus, nos lembramos agora da petição que a serva Flávia fez ali à entrada, a pedido de seu esposo, nosso irmão Diácono Ezequiel, para que orássemos pela família de um colega dele de farda que foi assassinado. Toma, Senhor, nas Tuas mãos essa família que está enlutada agora. Espírito de Deus, conforta e usa, Senhor, aqueles que são levantados por Ti, para agora se aconchegarem ao coração desta família e ministrarem a palavra do Senhor. Levanta a gente do Senhor para trazer o consolo que só pode vir daquele que é o doador da vida. Assim nós oramos agradecidos em nome e para a glória do nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Querido, você assentado, abra sua Bíblia comigo no Salmo 25. Salmo 25 é daqueles salmos bem conhecidos da gente. Salmo de autoria de Davi. Davi, ele solicita ao Senhor nessa oração, uma oração em forma de cântico, uma súplica individual, na qual se intercalam algumas reflexões de caráter de sabedoria, onde este servo do Senhor no passado faz esta oração buscando de Deus direção para a sua vida. Todos nós precisamos da direção que vem de Deus para a nossa vida. Nós vamos ler de forma alternada e vamos ler até o versículo de número 5, apenas os 5 primeiros versos do Salmo 25. A Ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em Ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em Ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faz-me, Senhor, conhecer
conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Juntos o verso 5. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todos os dias. Nós esperamos todos os dias algumas coisas. Todos os dias, você ao se levantar, espera atender às demandas da sua agenda. Todos nós aqui temos uma agenda. Veja, com graus maiores ou menores de importância, todos nós temos atividades a serem cumpridas, metas a serem estabelecidas e vencidas. A questão é, existem aquelas atividades que priorizamos mais do que outras. Isso já deve ter acontecido com você, de ter previsto na agenda diária algum compromisso em que você, analisando face à necessidade de atender o mais urgente, você deixou em segundo plano. Óbvio, sem que haja um prejuízo, não só a você, mas aquele ou aqueles que estão relacionados a esse compromisso que você postergou. Talvez não negligenciou, mas deixou para depois. A questão, irmãos, olhando para esse Salmo de número 25, é que a gente vê uma pessoa, naquele momento da sua história, Davi, portanto, extremamente preocupado em priorizar na agenda da sua vida um momento de relevante relacionamento com o seu Deus. Eu acredito que a maioria aqui deve ter no seu celular, no seu smartphone, o aplicativo do WhatsApp. E eu acho que quem tem o aplicativo, é impossível, pelo menos um momentinho sequer no dia, não dar uma conferida lá no display do seu celular para ver se existe alguma mensagem, né? Se entrou lá alguma mensagem, seja ela individual, seja do grupo do qual você faça parte. É interessante a gente pensar assim, porque às vezes nós temos uma preocupação que é natural ao enviarmos a mensagem para alguém do grupo, alguém do nosso relacionamento, né, ali, individual, uma mensagem. E quando a gente não tem conexão, quando a gente não tem o sinal, Wi-Fi, né, na internet, o que é que aparece lá? Aparece um sinalzinho. Enquanto a mensagem nem foi enviada, aparece lá um reloginho. Você já reparou isso? Tem um reloginho. Isso significa que a mensagem nem foi enviada e nem chegou ao destinatário. E dependendo da sua urgência de que o outro receba aquilo, você fica, dependendo da situação, ansioso. Eu fico imaginando essa situação e faço a comparação desse aplicativo com o nosso coração, com a nossa mente. Nós, como cristãos, sabemos, pela confissão que fazemos, que somos de Deus. Falamos que amamos a Deus. Falamos que temos necessidade de nos relacionar com Ele. Isso é algo que está no nosso coração. Mas a questão é quando isso é apenas uma impressão
e não vemos no nosso dia a dia isso se transformando numa convicção através das realizações de Deus na nossa vida, através da nossa vida, e não apenas aquilo que nós queremos ou esperamos que Ele faça por nós, mas o que Ele deseja fazer através de nós. Quando nos falta a conexão, e esse sinal de conexão não é algo que vem de você ou venha de mim. A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. A iniciativa de se conectar com o homem, ela parte do Senhor. A Bíblia está repleta de passagens, irmãos, que falam a respeito da iniciativa voluntária, soberana, perfeita de Deus em alcançar o homem, de se relacionar com o homem. Porque Deus sabe que o nosso sinal, ele não é fraco. Nosso sinal é inexistente. A nossa natureza pecaminosa nos coloca numa condição de rebeldia diante do Senhor. E Davi então faz uma declaração aqui nesse cântico, que é uma oração, quando ele tem que tomar a única iniciativa cabível e possível a nós, na condição humana, de declarar ao Senhor: a Ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu, em quem eu confio. Davi começa a declarar: eu preciso que Deus domine a minha vida. Que Deus assuma o comando da minha vida. Para que eu não seja envergonhado. Para que todos os meus inimigos, diante de suas animosidades lançadas contra mim, não me superem. Eu creio que na mente de Davi existem os inimigos físicos, existiam aqui os inimigos que eram fruto de uma beligerância, de estratégias bélicas, de guerra contra ele. Israel estava em guerra contra vários povos. Mas Davi também sabia que existiam outros tipos de inimigos. Mas o pior de todos os inimigos, irmãos, são os inimigos que estão dentro da gente. É a nossa falta de tempo para estar com o Senhor. É priorizar na nossa agenda tantas coisas e que nem consultamos o Senhor para saber se realmente é aquilo que Deus tem por direção para a nossa vida. Um dos maiores especialistas em relacionamento familiar dos Estados Unidos, pastor Gary Smalley, autor de vários livros, ele fez uma pesquisa e chegou à conclusão de que para que um casal, preste bem atenção nisso, para que um casal possa ter alguma saúde no relacionamento, é necessário pelo menos que durante o dia esse casal reserve uma hora para se relacionarem, para se ouvirem, para abrir o coração um para o outro, para estar atento às demandas do outro. Pelo menos uma hora. Você talvez entenda isso porque, às vezes, crises no nosso casamento, crises na nossa relação com os nossos filhos, com os nossos pais, nasçam justamente daí. A gente acaba vivendo uma vida superficial na relação. Agora, levando isso para o âmbito da nossa relação com Deus, você acha que vai ser diferente? Você acha que eu consigo tocar com completa saúde
a minha vida de relacionamento com Deus, sabendo o que Ele tem para mim, o que Ele quer realizar através de mim, se eu apenas dou alguns instantes de um tempo mal desenhado de oração, agradecendo apenas a Ele pelo alimento, pelo sustento, pela família. Percebam que Davi aqui está tratando com uma súplica individual, onde ele aprofunda o seu coração diante do Senhor. E existem pelo menos aqui 3 palavras-chave que eu queria rapidamente compartilhar com você. 3 verbos importantes aqui, que começam a se destacar no versículo de número 4. Quando diz o salmista: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Faze-me, Senhor. Faze-me. Isso significa dizer que Davi está dizendo para Deus: Deus, revela a tua vontade a mim. Eu quero que o teu desígnio se estabeleça na minha vida. É a tua voz que eu preciso ouvir. A tua voz é muito mais do que uma impressão. A tua voz me traz a constatação de que eu posso estar diante do Senhor, assim como eu estou diante de pessoas tangíveis, visíveis. Charles Haddon Spurgeon, um dos mais proeminentes pregadores do século XIX, ministro batista, doutrinariamente e teologicamente calvinista, Spurgeon disse que quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele convoca o seu povo para orar. Ele convoca o seu povo para orar. Quando você observa nas páginas da Bíblia, e podemos aqui citar o Antigo Testamento, no livro das Crônicas, Deus fala com o seu povo e deixa bem claro: o meu povo que se chama pelo meu nome. Se esse povo fizer o quê? Se humilhar? E o que mais? E se converter dos seus maus caminhos, o que é que acontecerá? Irmãos, Deus quer sarar muitas vidas. Deus quer alcançar muitas vidas. Os seus eleitos aqui nesse bairro, os seus eleitos na sua família, os seus eleitos no seu trabalho, os seus eleitos aonde você realiza suas atividades acadêmicas. Mas o que é que nos falta? Nos falta uma vida de profundidade, de oração. E nós precisamos dizer: Senhor, faz-me conhecer os teus caminhos. Faz-me me aprofundar nessa relação contigo, onde tu me expões a tua palavra. As crianças que não estão aqui agora, elas estão acostumadas, e você talvez tenha participado de dinâmicas quando criança, na igreja, né? Você que teve o privilégio de nascer num lar cristão, de cantar um cântico muito antigo, mas que é cantado até hoje. Quando as crianças dizem: leia a Bíblia e faça a oração, se você quiser crescer. E o contrário é verdade. Quem não lê a Bíblia e quem não ora, diminui. Não tem ação nenhuma. Se sente impotente, se sente incapaz. Quando alguém, por exemplo, chega perto de você no seu local de trabalho e começa a abrir o coração e começa a trazer os seus queixumes, reclamando que a vida não dá certo, que passa por um momento de necessidade, que não sabe o que fazer diante de uma situação totalmente reversa. A gente tem até vontade de falar algo, mas parece que se falarmos o que vamos falar pode até atrapalhar e não sentimos muita força naquilo que podemos dizer.
porque nos falta realmente profundidade da relação com o Senhor. Certa vez, um grupo de alpinistas, no ano de 1924, tentou escalar o Monte Everest por 2 vezes e não conseguiram. E 2 membros da expedição morreram. E eles se reuniram num salão em Londres para falar sobre essa tentativa, essa façanha que eles tentaram. E dar explicações a pesquisadores e repórteres ali. E ao fundo do salão havia um pôster enorme do monte, da montanha, enorme. E de repente, na tentativa de responder à plateia, ao grupo que estava ali entrevistando eles, um dos membros da equipe de expedição, andando na direção do auditório, voltou-se para trás, apontou para a montanha e disse: olha, Everest, por 2 vezes você nos derrotou, mas nós vamos derrotar você agora. Sabe por quê? E aí voltou-se para o auditório e disse: porque o Everest não vai crescer mais, mas nós vamos, como equipe, crescer para derrotá-lo. Quando você diz para o Senhor: Senhor, faz-me conhecer os teus caminhos, você cresce, não para que você seja o destaque, mas você cresce no conhecimento do Senhor, para derrotar, não inimigos humanos, não mais para ser envergonhado, mas para derrotar todos os agentes levantados contra a tua vida, que tentam trazer confusão para a sua mente, que tentam afastar você dos propósitos de Deus, que tentam fazer com que você não acredite que Deus te faz alguém pela graça e por sua misericórdia, pela justiça que é em Jesus, relevante para ser alguém que possa ser agente transformador no meio dessa sociedade corrupta e carente do poder de Deus. Deus quer usar você, meu irmão. Deus quer usar você. Você pode ser pequeno, mas o teu Deus, Ele é maior do que todo o universo. O universo é pequeno dentro do Senhor. Deus te ama do jeito que você é. Deus não desistiu de você e não desistirá. O que o Senhor quer é que você submeta a Ele e diga: Senhor, faz-me conhecer os teus caminhos. Nós precisamos nos humilhar diante do Senhor e dizer: Senhor, não sou eu que tenho as rédeas e o rumo da minha vida. O seu Espírito faz o Senhor conhecer os teus caminhos. Mas a segunda palavra-chave, o segundo verbo é: ensina-me. Ensina-me as tuas veredas. Irmãos, o cristão, em sua essência, é um ser ensinável. Não existe aluno, não existe discípulo, não existe aprendiz que realmente cresça se não se permitir ensinar, se não tiver sede de conhecer aquele que pode ensiná-lo a caminhar os seus caminhos, as suas veredas. A questão é que muitas vezes nós só queremos falar, só queremos ensinar, achamos que já conhecemos tanto na nossa caminhada, na nossa carreira cristã, quando na verdade o Senhor muitas vezes está dizendo: acalma o teu coração, calma, fica quieto, deixa eu falar com você, deixa eu te ensinar, deixa eu te mostrar o que eu quero. Vocês imaginam naquela tarde que Maria e Marta estavam em sua casa acolhendo Jesus? O que Jesus queria fazer não era provar dos quitutes de Marta, embora fossem quitutes maravilhosos, eu creio nisso. Não era de repente deitar no sofá daquele, recostar a cabeça e descansar, porque o mestre estava cansado, o mestre tinha suas atividades, tinha sua agenda cheia para evangelizar.
Mas havia no coração do Senhor uma sede grande em continuar ministrando os seus ensinos. E ele começa a fazer aquilo que ninguém sabe fazer como ele, a ensinar os caminhos do Pai, as veredas do Pai. Ele começa a falar para aquelas duas mulheres. Marta não percebeu a situação. Ela prontamente vai servir o Senhor. Mas Maria, diz o texto, quedou-se aos seus pés. É interessante essa palavra quedar-se ali no original. Significa que ela ficou, mais ou menos assim, quando é traduzido para a linguagem de hoje, de queixo caído. Ela se desarmou. Ela estava totalmente envolvida com o que Jesus ensinava. Às vezes tem um lado do nosso coração, que é esse lado Marta, que não quer fazer com que a gente desacelere, né? Mas a gente precisa aprender a desacelerar. Mas pastor, eu tenho essa situação que está na agenda do meu dia para resolver. E está chegando a hora e não tenho resposta, e tem que dar uma resposta. E eu tenho essa conta para pagar. Eu tenho a saída em tal lugar, mas ainda não foi confirmado, mas eu tenho que dar um jeito. A questão não é cometermos aqui um suicídio na nossa capacidade de pensamento intelectual. Porque tem coisas que a gente tem que resolver mesmo. A questão é, o que fizemos antes? Quais foram as ações que tomamos antes de priorizar tempo para estar aos pés do Senhor? Para nos nutrirmos da palavra do Senhor? Para passarmos tempo orando, falando com Ele, nos relacionando com Ele? Porque a oração é um caminho, é uma mão de duas vias. Eu só falo, Deus está falando comigo, o Espírito Santo está presente, está me ensinando. Quando eu digo, Senhor, ensina-me, eu estou dizendo, e aí eu pego um gancho na palavra do presbítero José Maria, quando ele falou sobre Romanos capítulo 12, nosso culto é um culto racional, e é um culto espiritual. Onde está a espiritualidade da razão? Está justamente aí, quando eu digo, Senhor, ensina-me, ou seja, toma minha mente, toma minha razão. Tomás de Aquino dizia uma coisa muito interessante, no século XIII. Ele vai remontar o pensamento de Aristóteles, e ele vai trabalhar essa questão que envolve essa dualidade entre razão e fé. Mas ele diz que a razão, ela tem que servir a fé, e eu concordo com ele. Quando eu digo, Senhor, ensina-me, eu estou dizendo, Senhor, toma o meu coração, toma a minha mente, e que a tua graça agora reine. É a graça de Jesus que vai triunfar sobre a minha razão, que deseja explorar as questões humanas, como se essas questões humanas fossem resposta, solução para tudo. Se fosse de fato solução para tudo, o mundo não estava no caos que está. Porque uma mente desembotada da graça de Deus é uma mente que serve ao pecado. Por isso nós precisamos dizer, Senhor, vem com urgência e ensina-me. Eu quero aprender as tuas veredas, é a tua palavra. Eu quero ler a tua palavra, eu quero ter sede da tua palavra. Ensina-me. Mas o terceiro e último ponto está aqui nessa palavrinha do verso 5, logo no início. Guia-me. Guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Esse terceiro ponto é um ponto consequente de você se humilhar, dizer, Senhor, faz-me. Eu reconheço que eu não tenho condições de dar respostas à minha vida e de tentar ajudar pessoas, de tentar dar sentido para o meu dia se o Senhor não assumir o controle da minha vida. Agora o Senhor me ensina, por consequência disso, eu me coloco e reconheço que eu preciso ser orientado de fato do Senhor. E uma mente, um coração que está sendo orientado por Deus, agora estende a mão e diz, Senhor, guia-me. É quando Deus te toma pela tua mão.
Ser guiado pelo Senhor é ser tomado pelo Senhor. Sabe por quê, irmãos? O Evangelho nos ensina, lá em Efésios capítulo 2, que eu e você estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Um morto não tem vontade própria. Um morto nada enxerga. Um morto nada vê. Estávamos completamente cegos. E o Senhor vem, nos toca, nos toma pela nossa mão, e o Senhor nos guia. E o Senhor nos cura. E o Senhor nos salva. Para quê? Para que a nossa vida tenha não só o verdadeiro significado diante dele, mas que possamos revelar o Senhor às pessoas que convivem ao nosso redor. A Bíblia diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Ué, existe imagem do que é invisível? Uma contradição física. Imagem do que não se vê. Esse é o grande mistério, o grande milagre da revelação do Senhor. Ele é tão grande que essa grandeza dele, esse poder dele, aos nossos olhos humanos, é imperceptível, a não ser que ele se tornasse um de nós, e se tornou um de nós na pessoa de Jesus, seu Filho. Jesus Cristo é tudo que eu e você podemos ver de Deus, naquilo que diz respeito ao seu propósito salvífico de salvação. Porque eu e você, quando saímos dessa vida e formos para o céu, nós não vamos conhecer a Deus. Nós vamos continuar a conhecê-lo, e a conhecê-lo, e a conhecê-lo, sem nunca se esgotar todo o seu conhecimento. Não há como conhecer a Deus em toda a sua plenitude, porque Ele é Deus. E esse Deus, incomensuravelmente, incomparavelmente eterno, infinito, Ele te ama tanto, meu irmão e minha irmã, que Ele tem sede de se relacionar com você. E Ele sabe o quanto você necessita dessa sua graça. A questão é, será que eu e você temos consciência do quanto necessitamos de Deus? Ou estamos necessitados primeiro de resolver as questões da nossa vida a partir da nossa própria ótica de vida? Ele declara: guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em que eu espero todo dia. Eu concluo fazendo uma pergunta a você. A partir dessa mensagem do Senhor ao seu coração, de fato, quem é que você tem esperado todo dia? Você pode esperar uma resposta de emprego. Você pode esperar uma notícia que venha de um amigo e que diga que a sua mãe melhorou de saúde. Você talvez esteja esperando melhorar em alguma coisa, algum empreendimento que você fez. Mas você tem esperado prioritariamente todo dia no Senhor. O encontro mais relevante do seu dia tem sido com Jesus. Existe uma mesa farta, um banquete diante de todos nós, irmãos. Você pode escolher ficar olhando o cardápio quando o banquete já está diante de você. Você pode escolher ficar olhando as iguarias, as variedades de alimento. Você pode simplesmente se servir daquilo que está diante de você.
Queria convidar você agora a buscar o Senhor em oração, mais uma vez. Mas antes disso, permaneça com a sua Bíblia aberta no Salmo 25 e leia para você, de novo, do verso 1 ao verso 5 o texto. Leia para você. E leia, fazendo desse texto a sua oração dessa manhã. É a palavra de Deus que nos cura, é o Espírito Santo nos falando através da sua palavra. Uma palavra de homem, palavra de Deus. Faça isso agora. Leia o Salmo 25, versículo 1 ao verso 5. A Ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu, em Ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em Ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faz-me, Senhor, conhecer os Teus caminhos. Ensina-me as Tuas veredas. Guia-me na verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação, em que eu espero todo dia.